Okay, let's talk about the kingdom of God a little bit. Vamos falar sobre o reino de Deus um pouquinho. If we can. Don't start. I'm very calm. I woke up at 4 in the morning because it was 5, so I'm good. You laugh? Why do you think? Now, joy and peace is also in the kingdom, right? Alegria. Look at him. Don't get drunk. That's joy. É alegria. The joy of the Lord is your A strength. alegria do Senhor é a minha força. Joy and peace. Oh, a paz e a alegria. It has to do with the kingdom of God. Tem a ver com o reino de And Deus the Holy Spirit. e o Espírito Santo. So that's why you're always laughing. You like to laugh because the kingdom of God is in you. Eu gosto de dar risada porque o reino de Deus está em mim. Now let's do something this morning. Vamos fazer algo essa I manhã. want you to leave your seats Eu quero que você levante seu lugar and give a hug to someone e dá next to you. abraço na pessoa que estiver ao seu Let's lado. practice the kingdom a little bit. Vamos manifestar o reino. There we go. Vamos lá. Just hug your brother and your sister. Dê um abraço na pessoa que está aí perto de você. We are a huge family. Nós somos uma grande família. We are God's family. Nós somos a família de Deus. So hug someone that you don't know. Então, e abraça alguém que você quase não faz isso, que você não Just conhece. hug someone you don't know, please. Abraça alguém que você não conhece. There you go. Yes, sir. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. That's kingdom right here. Esse é o reino. That's the kingdom of É o God. reino de Deus. Yes. Brother, how about you now? I'm not gonna leave you out. Good to see you again. Yeah. Ótimo. Amen. Guys, I'm so tired from Friday, Saturday conference, Eu tô cansado assim por causa da conferência de sexta e sábado. and also last night we went to a baby shower, E ontem à noite nós tivemos um baby shower. and I could not sleep. E dormir é um treco meio complicado. Pray for me that the Lord will carry me and E ora por mim para que o Senhor me ajude e me carregue a poder ministrar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Okay, let's read some things here, and then we're going to be ministering. Vamos ler algo que está aqui e depois nós vamos ministrar. See, the kingdom of God, O reino de Deus it moves to move através transformation power do poder de transformação of the Holy do Spirit. Espírito Santo. So the kingdom of God has to do with the Holy Spirit. Então o reino de Deus tem a ver com o Espírito Santo. Whatever the kingdom of God is, Aonde o reino de Deus the está, Holy o Spirit is there. Espírito Santo está lá. You see, there is a connection. Vê, há uma conexão. You can preach without the Holy Spirit. Você pode pregar sem o Espírito Santo? Yes, you can. Não dá para fazer.
You can preach through your knowledge and wisdom, Você but pode not having pregar the Holy com a Spirit. sua sabedoria, o seu entendimento, mas você não tem a revelação de So Cristo. the kingdom of God Então, o reino de Deus has to do with the freedom of the Spirit. tem a ver com a liberdade no Espírito. Where the Spirit is, Onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito de Deus está. there is freedom. Yeah. Where the Spirit is, there Are you with is me? a liberdade. So when we go to a place Então, quando nós chegamos no lugar and we get closer to someone, e a gente fica meio grudado nos we caras, can assim, tell a gente pode dizer if that se person aquela pessoa has the presence of tem God, a presença de Deus. because it draws us to them. Porque nos atrai a essa See, pessoa. that's what Jesus had. E é isso que Jesus tinha. Every time Jesus was preaching, Toda vez que Jesus estava pregando. not because he was good preaching, Não porque era uma boa pregação, because he has the presence of God. mas porque a presença de Deus está. The presence of the Father A presença do Pai was in the life of Jesus. estava na vida de And Jesus. that's what we are looking for. E é isso que estamos buscando. The presence of God. A presença de Deus. Because the presence of God Porque a presença de Deus dry the dry bones. atrai os ossos secos. And that's what we need to be Mas bringing to nós us. precisamos trazer Os ossos secos. the dry bones. Amém? Amen? Because aonde tem osso seco, Because where there are dry tem bones, pessoa seca. there are dry people, withered people. E aonde está o Espírito de And where the Deus, Spirit of God is, aí há mover. there is a move. E quando o mover de Deus move, And when there is a move from God, os ossos secos the dry bones começam a criar forma. start to get formed. E o que era seco And what was dry, não está mais seco. it's not dried anymore. Por quê? Why? Porque o Espírito de Deus Because the Ruach HaKadosh, the Spirit of God, traz vida. brings life. Vida, Life. restauração, Restoration. traz cura, It brings healing. traz milagre, It brings miracle. traz restauração nos casais. It brings restoration to the couples. Aleluia. Por isso que nós precisamos muito do Espírito So Santo. that's why we need so much the Holy Porque Spirit. ele é o agente do reino. Because He is the kingdom's agent. Nós temos o rei We have the king, e nós temos um prime minister. e nós temos um primeiro-ministro. No reino de In Deus, the kingdom of God, the prime minister o primeiro-ministro é o Espírito Santo, is the Holy Spirit, que representa o Pai, who represents the Father o Filho. and the Son. O mesmo Espírito And the same Spirit, que está no Pai, which is in the Father, está no Filho. it is in the Son. E o mesmo Espírito que está no Pai e no Filho And the same Spirit which is in the Father and the Son, está em você. it is dwelling in you. E aí está So, o reino de Deus. there is the kingdom of God, prophetically. E Deus move. And God E moves. quando as pessoas chegam perto de você, And when people are drawn elas to se you, sentem atraídas. they feel attracted, they feel drawn. Elas sentem atraídas. They feel drawn. O que você tem, não por quem você é. Not, not for what it is for what you have, not for who you are. Não porque você tem, Not because you have, mas o que você but carrega. what you bring. Se você carrega a unção, And if you carry the anointing, você carrega a transformação. you carry Por transformation. quê? Why? Porque ele já te transformou. Because He has changed you. Só o que foi transformado That what was changed pode transformed. transformar vidas. Whoever was changed can O que change ainda or não transform. foi transformado, What has not been transformed ainda não pode transformar, cannot yet change. mas está em um processo But it is in the process, para que ele se torne so that person can um become restaurador de vidas. a life's restorer. E isso é o que o reino de Deus faz. And this is what the kingdom Quando of a God gente does. vem em contato com o reino de Deus, When we get in contact with the kingdom of ele nos God, restaura, it restores. ele nos alimenta, It feeds us. ele nos enche da presença de It fills Deus, us up with the presence De of fé. God, of faith, de amor, of de love, misericórdia. of mercy. É ou não é? Isn't that right? O Espírito Santo é uma pessoa, The Ruach HaKadosh is a person. não é algo, It's not something. é uma pessoa. It's a person. E essa pessoa And this person quer relacionamento. wants a relationship. E o relacionamento And a relationship. é importante. It's very Por important. isso que Jesus disse: That's why Jesus said, If you abide in me, se vocês habitam em mim, eu eu também habitarei em você. shall dwell in you, shall abide in you.
Se você habitar em mim, If primeiro you passo, abide in me, so it's the first thing. The então first eu step. habitarei em você. So I will live in you, or abide A in you. Bíblia não diz o The contrário. Bible doesn't say the reverse. Nós temos que nos achegar. We have to get Quando closer. nós nos When we acheguemos come à presença closer de to the Deus, presence of God, mais more transformação transformation nós vamos we're receber. gonna E experience. ficaremos We're mais gonna parecido com Ele. And we will look like Him, more like Porque a Him. Bíblia fala His closeness, que nós because the Bible estamos em um says processo that we are de in the process of transformação transformation, para que a gente possa so we can nos tornarmos parecidos. Aleluia. become like Him, or close like Him, with His closeness. Oh, glória! Ah, mas o fulano é assim, o ciclano. Such persons like that. Se o fulano e o ciclano If presta bem atenção no que eu vou falar, or whoever, tiveram o coração em Deus, if they had their heart in God, Deus vai fazer. God will do it. Porque essa obra Because that não é work, minha, it's not mine, não é sua, it's not yours, não é sua, it's not yours. mas essa obra but this É work dele. belongs to Him. This Aleluia. deed vai belongs to Him. terminar de nos construir. And He's gonna finish fulfilling us. Porque the quando work nós of God. obedecemos a Because Ele, é a when we chave. obey Him, that's the key. Obediência Obedience a Ele to Him traz também transformação. bring also transformation. Quanto mais eu obedeço, And as much more as I obey mais Him, Ele vai me moldar. more He's gonna mold me. Quanto mais eu me achego, And as much more I get closer mais eu to vou Him, ficar com o cheiro do perfume. more I will smell the essence. I will the O perfume of cheiro de Christ will perfume de be Cristo. exhale through me. The perfume of Christ will be exhale through me. Está entendendo o que eu estou Are you falando? understanding what I'm saying? O perfume de Cristo. Christ's perfume. É isso que nós temos que as pessoas têm que sentir. That's what people have to smell on us. Quanto de perfume você tem? Wow, how much of perfume? Porque Ele é a rosa de share? Sarão. Because His serums, the Quanto serum mais eu me smokes. aproximar, And as much as I get closer to Him, mais eu vou ter o more cheiro will I have the da smell presença dele. of His Em minha presence vida. in my life. That's what He's looking for. E é isso que Ele está buscando. Ele adora pessoas He loves people que estão quebradas, that are broken. que o pessoal fala, isso aí não serve para That nada. people say, hey, that's a no one. Ele pega o que não serve para nada, He gets to the ones which are broken, Ele it's transforma, worthless, and change, Ele cura, and Ele heals, liberta, release, Ele enche do free, Espírito fill with the Holy Spirit, e Ele usa. and He Sabe por uses. quê? You know Porque a why? Bíblia fala que Because the aonde Bible says that abundou o pecado, where sin Abundou a graça. quanto mais pecado você and as tem, much more sin, Ei, glória. mais Deus vai te more usar. God is going to Aleluia. use. Essa é a matemática. So, grace E overflows. os bonzinhos, não sei. And what about the Porque good não ones? era I'm bonzinho. talking about the ones which they are not as good. Quanto mais você teve pecado, As much sin that you had, Mais as much of a luz, sinner you were, mais da more presença light, de more of Deus the presence of God vai superabundar shall overflow através da sua through your boca, life, through your através mind, das suas through your ações, actions, através da onde você through for, where you aonde are, você pisar. wherever you place Homem the e soul of mulher the serão man transformados. and women shall be Porque Deus já changed. te Because transformou. God has already changed you. O reino de The Deus kingdom of tem a ver God com transformação, has to do with transformation. Aleluia. tem que a ver com o poder de Deus. It is related with the power of Quando God. você abre a sua boca, When you open your as mouth, pessoas sentem, people feel. elas sentem alguma coisa nesse homem. There's something with that Tem too, alguma man. coisa nessa There's mulher. something with that woman. É algo que eu não consigo There's something I explicar, cannot explain. mas está me atraindo. But it is drawing Está me me. atraindo. It is drawing É a me. presença de It Deus. is the presence É of o God. reino de It is Deus the kingdom que of se God manifesta which através de manifests cada um de through nós. each and every one E of Ele us. quer, And diga, He Ele quer, wants, diga, say, Ele quer. He wants, repeat, Ele He quer wants. se manifestar He wants to através manifest de cada um de through vocês. each and every one of us De um modo diferente. Sabe por in quê? an individual way. Porque Deus, quando Because Ele God, opera, when He Ele operates, nunca opera igual. He never do the same thing, Sabe por quê? exactly the same. Porque You know Deus, why? Ele é único. Because God is O que unique. Ele te deu é único. And what He has given you is unique Aí also. temos que, Oh, there are some of them is like, mas entrega o que tem que entregar. but they deliver what they had. Tem uns que dá cambalhota. There's some of them who Mas like, quando acaba a cambalhota, pá! but when He finishes, it's like that. Entrega da There's cambalhota some- mesmo. They do and they flip like that. Fala, esse é louco! Hey, that's crazy. Mas o man. reino de Deus está But the cheio de kingdom of God maluco. are full of Se crazy tu não é people. maluco, não So tem if lugar you para are tu no reino de there's Deus. no place Se in só the um maluco, Because only só um crazy
Essa é doida! This is crazy. Tudo bem, se essa loucura vem de Deus, Craziness comes você from está no God. lugar So certo. we're in the right Agora, place. se a loucura é outra, a gente te interna. But if it is another type of craziness, then we're gonna place you in a lunatic. Exactly. Mas se isso vem de But Deus, if that comes from God, é para confundir os it sábios. is to confound the wise. Tem muita gente que às vezes acha There are que está many sábio. people who thinks they're E aí wise. Deus pega aquele que não é And nada, God, né? yeah, the person Você sabe is que like, Deus usou God 12 nonsense. discípulos. God used 12 disciples. Um deles era médico. One of them was a O doctor. outro era tax collector. O outro era coletor de E impostos. os outros todos eram E pescadores. os outros Pode eram estudar. pescadores. A profissão de pescador You can study that. era a mais ralé e a pior que tinha na época. Fisherman profession was like the basic one, no one E cares Deus about. pegou 10 dos And 12 God got 10 of them. e falou: meu filho, vem He cá, said, hey, come on, people. deixa eu te colocar minha presença. Let me place you E my essa spirit. presença And this vai abrir presence portas. will open Tu vai doors. chegar onde você tem que You're chegar. gonna reach Não where só you vai have vir to para go. você, Not only will come mas to vai vir you, para outros but to também. open to others Porque a to presença de achieve. Deus Because the presence of God abre portas. open Sabe como é que a doors. gente chama? You know what it opens? Favor de Deus. Favor of God. Porque Deus está abrindo porta de favor. Ele tá vendo? God is opening a door of favor. A última vez que Deus falou que estava dando um presente para ela, quando ela abriu, foi ver o papel, né? Last time that she was looking for, like God was gifting her, she opened, that was the package she was looking for. She opened the package and that was what she was looking for. Esse é o nosso Deus, né? That's our God. Alegria, que a alegria do Senhor é a tua Joy, força, the joy of the né? Lord is your strength. É, eu vejo você aí como ele fez, rodopiando no espírito. I see you just going around. Deus te usando And God using poderosamente. you powerfully. Fique com medo não. Don't Porque be aonde tem scared, medo, because não tem where fé. there is fear, there's no faith. E aonde tem fé, And where there is não faith, pode ter medo. fear has to leave. Porque o oposto Because the opposite do medo of fear é fé. is faith. Quando você tem medo em algum lugar, When you have fear, whatever place, falta fé ali. faith is lacking. Mas quando você pede, Deus dá. But when you ask for it, O bom é isso, o que that's você the pede, point. Ele What you ouve. ask, He hears. Amém? He answers. Eu tenho pedido, mano, né? Muitas vezes eu também tenho medo de Many muitas coisas. times, I'm afraid of a lot of Eu things. tenho medo de gente às vezes. I'm afraid of Eu tinha isso, velho. I was kind of dead. Vivia no casulo. I was living in a cocoon. Aí Deus falou pra mim, tu é pastor? And I said, Tu é? are you a pastor or are you a my? Saí do casulo. I had to step out of the cocoon. Sai do casulo, Out galera. of the cocoon, boy. Seja um pastor, é. Aí Become quando a eu pastor. fui ali no legendário, eu me And I assustei. went to legendary. Meu Deus, onde eu tô? Well, where am I? Vou falar com o pastor Alto se dá pra me pegar o primeiro trem de volta. I'm going to tell the pastor Aldo if I can get the train back home. O primeiro trem de volta pra The cá. first train back home. O bom é que eu não tive como me comunicar com eles. And the good part is that I didn't have Estavam relationship with them. incomunicáveis. They were unreachable. Né? O irmão Felipe, Brother Philippe, eu falei, misericórdia, mas se transformou. he changed. Like Se não, another meu irmão que personality. está lá na igreja, eu falei, Is that the same man who was like tem the que church? como me comunicar com There's no way to vocês. share with a dude like that. Like that. Line up, everybody, line up. Todo mundo, faz fila aqui. Todo mundo, vamos lá, vamos lá. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Yes, sir. Word of command. Palavra de comando. Hallelujah. That's our God, He's so good. Esse é o nosso Deus, ele é tão God is bom. good. Deus é bom. And His mercy endures forever. And His mercies Hallelujah. endure forever. I believe Eu creio that we are living a season estamos vivendo uma estação that the kingdom of que o God reino de Deus it's being unlocked in the deep and a very deep way. está sendo destravado, aberto de uma forma mais We're going to see profunda. the kingdom of God moving in a mighty way Vamos ver through us in our o reino lives. de Deus sendo manifestado através Everywhere. das nossas vidas, onde estamos e ou qualquer lugar onde possamos estar. That's the kingdom of God is Jesus. E o reino de Deus é Jesus. What Jesus said, O que Jesus disse? that I'm not there Que eu não estou lá, and not here. nem aqui. Look at inside of you. Olhe dentro de The você. kingdom of O God reino de Deus is in you. está em vós. If you see Se Jesus, você vê Jesus, you're seeing the kingdom. você está vendo o reino. Hallelujah. Se você vê If you Jesus, see Jesus, você vê o reino. you see the Se kingdom. você não vê If you don't Jesus, see Him,
Você não vai ver o reino. You're not gonna see the kingdom. Aí você vai começar a ver tudo que está ao You're teu gonna start redor. like see everything which is O que around está em you. volta não Whatever is interessa. surrounding you, O whatever que surrounding you interessa é o que doesn't está dentro matter. de você. What matters is what is O inside Cristo of que you, mora the em Christ você. which lives Isso é in que you. importa. That's what Porque o matters. Cristo que Because está the em Christ você, which is que inside quer of te you, levantar, wants to que raise you quer up, te who usar, wants to que use quer te you, mover, he wants to que move quer que you, você he possa wants colocar as you mãos to sobre as pray. pessoas, para que elas Lay sejam your hands on curadas. people to be Dá healed. palavras de restauração, A word of palavras de restoration, ânimo. a É word isso que of ele quer. He said, yes, that's what I Obrigado. want. Ele tá ele gosta desse homem. I like this man. Ele é dos meus. Like crazy people, that's the church that we are. But it's okay. Eu lembro eu estava pregando Eu lembro eu was preaching sexta-feira. Friday. Eu olhei para lá e ele estava aqui assim, ó. He was like that. Eu falei, vai ser já na cadeira. Man, he's gonna start running. Não deu outra, entendeu? And that's what É happens. assim que a gente gosta. And that's how we like Tem it. pessoas que estão com fome, People that are hungry e sede, and porque é thirst. isso que traz Because Jesus. that's what brings O que Jesus. traz a presença What de brings Deus the presence é of God. fome e sede. It is Diga pro teu irmão que é ao teu lado, você tem fome? Are you hungry? Você tem Are you sede? thirsty? Porque se você não tiver com If fome, you're not hungry, você não vai comer. you're not gonna Você vai ter uma eat. digestão. You're gonna have an indigestion. Tem que estar com fome. Whoever is hungry, you need to be hungry. Eu estou sempre com fome de Deus. I'm always hungry for God. Sempre ali com fome. Always Deus. more, God, more. Porque Why? a presença de Deus The presence of não God. se troca por nada. I don't change. Se um cara chegasse com 10 milhões de If a dólares, person come with 10 você troca pela billion presença, dollars, não fica would com you os seus exchange the 10. presence? No, you stay with Porque a 10. presença de Deus Because the presence of é God, tudo o que eu preciso it's all I needed na minha vida. Para me manter de pé to keep me todos steady. os dias. Each and every É day, a all the presença de days, it Deus is the presence of que me God mantém de pé. which É a sustains me. fé que eu It tenho is em the faith Cristo that I have que in me mantém de Christ pé. that provides for me Mas to dá be um glória aí standing misturado up. com aleluia. Give Vamos a lá. glory to God. Come on. Botaram a revival back there. There you go. Oh, I like that. Hallelujah. Praise the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Deixa ele. Deixa o pastor. Aleluia. Que presença de Deus gostosa nessa manhã, não é? My. So in Romans 14:17, I'm going to read two Em Romanos verses and then I'm going to pray 14, for you, vou okay? ler 2 versos e a gente vai orar. For the kingdom of God, Porque o reino de Deus, Romans 14:17. Romanos 14:17, It's not a matter of eating and drinking. não é um problema, não é algo associado a comer e beber. But what that means, E o que significa? what one likes, it has nothing to do what you think or how you Não like. está relacionado daquilo que você gosta ou daquilo que você queira, But of righteousness, mas de retidão, justiça, peace, paz and joy e alegria in the Spirit. no Espírito. All this. This is the Todas kingdom as of coisas. God. Esse é o reino de Deus. That's what we have to be looking for. E é por isso que nós temos que buscar. You need to be looking for Você precisa righteousness, buscar pela justiça, peace, and joy paz e alegria in the Spirit. no Espírito. Hallelujah. Praise the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. And John 15:7, then I'm going to pray. E aí João 15:7, aí eu vou orar. If you abide in me, Se vós estáis em mim and my words abide in you, e as minhas palavras estão em vós, ask whatever you wish, peça aquilo que desejar and it shall be done for you. e vos será Now, dado. let me read this the right way. Vou ler da forma certinha. da outra If forma. you stay in me, Se vocês estiverem em mim if I am in you, e se eu estou em vós, he said, my words will be abiding in you. as minhas palavras estarão vivas My em presence você. will be there in A you. minha presença estará em você. My faith will be functioning in A you. minha fé estará funcionando em And then he você. said, ask whatever you wish, E aí então diz, peça aquilo que vocês and it desejarem. shall be done for you. E será feito. See? E It vou has to será do with concedido. the presence of God. Tem a ver com a presença de Deus. It has to do with the Holy Tem a ver Spirit. com o Espírito Santo. Stand up, please. Fique de pé, por favor. Stand up, Fique please. de pé, fique de pé. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Louvado seja o nome de Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo.
Thank you for your kingdom. Obrigado pelo teu reino. Your kingdom is in us. O teu reino está em nós. We want to move in the Nós kingdom. queremos nos mover no We reino. want to experience Nós more queremos of your experimentar kingdom. mais do teu reino. Aleluia. We need your kingdom. Precisamos do teu reino. We need God, Precisamos de ti, Deus. of your presence. Da tua presença. More of your Mais presence. da tua presença. Reveal yourself to us Te revela a nós. in a mighty way. De uma maneira In the poderosa. way that you're going to transform De us. uma forma que tu irás nos transformar. And transform us E completely. nos transformará completamente. In Jesus' mighty name. No nome poderoso de Hallelujah. Jesus. Para abraço, cantar abraço. Hallelujah, Father God. We praise you. We praise you, Te Jesus. louvamos, We praise Jesus. Te you. louvamos, Jesus. We praise you, Nós te louvamos, Jesus. I want to ask you to raise your Eu hands gostaria de as pedir que vocês levantassem in as mãos. surrender to the E Lord. comece a se Every entregar time I ask you to raise your hand, Vou pedir a todos it's a que time levantem. of surrendering. É um tempo de You are entrega. surrendering to Him.